Queria que você se acalmasse agora. Abaixe sua cabeça rapidinho. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela sua presença inquestionável neste lugar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos revele mais da tua palavra, que o Senhor fale com este povo, que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós, eu e a pastora Eunice, nós nos escondemos atrás do Senhor. Que o Senhor brilhe, que o Senhor reine, que o Senhor fale, que o Senhor cresça e nós diminuamos nessa noite. Fala com teu povo que eu te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Livro de Ageu, capítulo 1. Tá difícil achar Ageu? Depois de Sofonias. Não? Vai para Mateus e volta para trás um pouquinho, você acha? Ageu capítulo 1. Posso ler? Amém? Ok. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Verso 7, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. E eu sei que essa palavra, ela pode parecer, lá vem o cajado. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que você sinta o amor de Deus e o chamamento do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter o foco corrigido neste acampamento, em nome de Jesus. Hoje de manhã o pastor de Clã falava sobre o foco num acampamento. Eu queria que a gente ampliasse aqui essa imagem e colocasse em foco a nossa vida. E colocasse Jesus em foco em nossa vida. Está na hora de nós olharmos para a casa de Deus. Eu quero te chamar a atenção a 3 versículos rapidamente. Eu e a pastora Anice vamos treinar aqui uma dobradinha. Já cantamos juntas, já dançamos juntas. Agora pregar nós vamos ver. Vai dar certo porque é pelo Espírito do Senhor Deus que fala no meio do povo dele. Aleluia. O verso 2 fala assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja você que a casa e o templo de Deus era o lugar de habitação do Senhor no meio do povo dele. Era o lugar onde o Senhor estava, onde estava a Arca da Aliança, como foi falado ali na intercessão. Era o símbolo do relacionamento de Deus e o seu povo. E de repente o povo, que depois que sai do exílio, esse é o contexto, eles há 16, 17 anos atrás tinham começado uma reconstrução, pararam por causa da oposição, e eu quero já te deixar aqui, toda vez que você se levantar para fazer a obra de Deus, infelizmente ou felizmente haverá oposição, mas eu quero te dizer que aquele que está do lado de você, que está dentro de você, é maior do que está lá fora. Você vai passar por essa oposição fácil, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Mas eles enfrentaram essa oposição e pararam a obra. E o povo começou a falar: ainda não é tempo. E a minha pergunta para você e para mim, irmão, porque essa palavra é para mim, é para nós como igreja. O que a gente tem dito para o Senhor e para o Espírito Santo dele? Ainda não é tempo? Senhor, eu não vou cuidar dos negócios da tua casa agora, porque eu estou um pouco ocupado com a minha faculdade. Senhor, eu tenho o meu TCC para apresentar. Senhor, eu tenho o meu estágio. Eu preciso me preparar nessa carreira.
Porque o Senhor sabe, o Brasil não está fácil. Eu preciso munir-me com recursos que são do homem, para que eu possa vencer na vida. Não é tempo de olhar para a tua casa agora. Mas olha a palavra do Senhor. Verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Se eu estiver falando da minha parte, essa palavra não tem efeito sobre a sua vida. Mas se eu estiver falando da parte de Deus, a pergunta do Espírito Santo de Deus para nós hoje: é certo em que a gente se preocupe com a nossa própria vida, o nosso próprio interesse, e descuide daquilo que é do Senhor? O verso 4 eu posso pensar em várias coisas, em coisas que eu cuido para que tenha uma aparência correta, uma aparência bonita. A Aline estava ministrando hoje com as mulheres no chá de bebê, que parecia um chá de mulheres, não sei onde está a Aline, porque ela pregou mesmo. E ela estava falando da sabedoria da mulher na casa, que às vezes se preocupa com a sua aparência exterior, se preocupa com o cuidado do lar, mas quando o marido chega tem sempre uma palavra dura. Que vida é essa de aparência? É uma vida de pouca comunhão. Porque quando eu me preocupo com a minha própria casa e com as minhas próprias coisas, eu deixo de lado o corpo de Cristo. Eu não tenho enfoque à unidade. Quando eu me preocupo com a minha própria casa, eu foco naquilo que é passageiro e eu abro mão daquilo que é eterno. Acaso é tempo de você habitar numa casa assim, enquanto a minha casa está em ruínas? Nós cantamos que esse é o hino desta... Tá bom, você já está assustado, já passou. Esse é o hino da minha geração e da sua geração. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Nós vamos aproveitar a oportunidade do Espírito Santo sobre a nossa vida e nós vamos reconstruir a casa de Deus e nós vamos ter o enfoque de Jesus corrigido na nossa vida. Nós vamos mesmo? Você pode erguer a sua mão e dizer isso: Senhor, é o nosso tempo, é a nossa hora. Corrija o meu enfoque, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O verso 9 diz ainda assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Irmãos, é mais fácil olharmos para nós, é mais fácil olharmos para a nossa casa do que olharmos para a casa de Deus. A nossa natureza é assim. Quando isso acontece? Quando eu inverto as minhas prioridades, aquilo que é meu, aquilo que é importante para mim, passa a ser o número 1. Quando eu busco o meu próprio interesse, eu busco a minha própria opinião. Eu acho, pastor Fábio, que esse pano tinha que ser amarelo, porque o branco não favorece. Eu acho que a roupa da dança tinha que ser um pouco mais rodada, para dar mais um efeito. Eu acho, pastor Rafael, que a sua bateria estava muito alta hoje. Eu não acho não, tá? Estava boa. E nós começamos a ter as nossas próprias opiniões. Olha, a pastora Isis, eu tive com ela em Houston 4 meses, a maioria sabe disso. E ela fala assim: eu não quero saber de opinião humana, eu tenho as minhas próprias, eu quero saber da direção do Espírito. Eu achava um pouco dura ela falar isso. Até que eu comecei a ouvir tanta opinião que eu falei: quer saber de uma coisa? Ela está certa. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Agora, quando ele fala de buscar a própria casa, no verso 9, e os seus próprios interesses, eu quero te falar de um muito perigoso. É quando eu olho para os meus anseios ministeriais, o meu desejo de realizar, porque eu quero pregar, eu quero fazer, eu quero orar. Quando eu olho para esse
Eu tiro o enfoque de Cristo e eu me coloco num lugar que não me pertence. E é tão perigoso porque tem uma imagem de santo, mas eu só quero servir ao Senhor. Quando nós olhamos para dentro da casa de Deus, que Ele cresça ou diminua, meu enfoque não é mais o meu interesse. Meu enfoque é aquilo que o Senhor tem para mim e tem para minha casa, para a casa dele. Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Você tem certeza disso? Porque fica só cada vez mais claro. O Senhor está às portas. Quanto tempo mais nós vamos perder olhando para nós mesmos, para os nossos interesses, construindo a nossa vidinha e deixando Jesus para fora dela? Isso é uma distorção de prioridades. E o Senhor Jesus quer trazer conserto para a nossa casa, para o nosso olhar, para que Ele seja entronizado, para que a gente tenha um caminho endireitado por Ele, para que no nosso caminhar as pessoas vejam Cristo, que a gente possa colocar o Senhor Jesus para dentro da casa em nome do Senhor, tirar essa distorção do nosso meio e colocar o anseio do Senhor em primeiro lugar. Os teus sonhos, o Senhor realiza no tempo certo em nome de Jesus. Eu quero que você dê um grande aplauso ao Espírito Santo de Deus e ao Senhor Jesus, que vai realizar essa obra em nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 59. Não durma, hein? Não durma, fica ali esperto aí, hein? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado. Na minha está agravado. Como está na sua? Surdo. Deus não está surdo, para que não nos possa ouvir. A mão do Senhor, ela está estendida. A mão do Senhor, ela não está encolhida. Ela está estendida ao nosso favor. E eu quero trazer para você um estudo bem simplesinho. A Lia vai por aí. Essa palavra mão, no original, no hebraico, tem duas mãos. Tem uma mão que é fechada. Tem uma palavra para mão fechada. E tem uma palavra que é para mão aberta. Essa mão que está nesse versículo é a mão aberta. Então a mão do Senhor, ela não é uma mão de punho, mas ela é uma mão aberta. Você entende isso? A mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está estendida ao nosso favor. Ela não é uma mão para reter, ela não é uma mão para tirar, ela não é uma mão para ceifar, mas ela é uma mão bondosa, porque ela é a mão do pastor. Ela é a mão do bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se dá. O bom pastor, ele tem na mão uma vara. E essa vara é o instrumento que ele usa para guiar, que ele usa para alcançar quem está se desviando, que ele usa para juntar o rebanho. Mas não só isso, ele usa também para espantar as feras. Esse é o pastor, ele espanta as feras. E ele também espanta as aves de rapina. Ele espanta as aves de rapina. Aquilo que se levanta contra as nossas vidas. A mão do Senhor, ela nos guarda e ela nos protege. Esse é o nosso Deus. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele é o bom pastor. Ele veio para nos salvar. Mas, para nós usufruirmos do benefício dessa mão bondosa do pastor, nós precisamos andar por esse caminho. É um caminho estreito,
mas é o caminho de vida. O caminho do mundo, você sabe, ele é largo e espaçoso. Passa boi, passa boiada. Mas no caminho do Senhor, o caminho é estreito. Mas nós temos a presença do Senhor. E Ele nos guia em todo o tempo. Eu quero falar agora um pouquinho... Não, eu quero falar mais uma coisa sobre o pastor. O pastor, ele diz que se ele tiver 100 ovelhas e uma se desviar, ele vai atrás dessa. Porque ele ama. Ele ama cada uma das suas ovelhas. As ovelhas são diferentes. Cada uma tem as suas peculiaridades. Cada uma é de um jeitinho. Cada um tem um defeitinho ou um defeitão. Não é? Nós temos defeitos, mas o Senhor nos ama. Ele ama cada um de nós. Nós somos o rebanho do nosso Deus. Agora, e aí fala no versículo, né, para terminar, o seu ouvido não está surdo. Ele ouve a nossa voz. E aí vamos passar para o versículo 2. E aí o profeta diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A iniquidade é a maldade do nosso coração, a perversidade do homem, aquilo que a gente tem de ruindade, sabe? Aquele desejo que a gente tem às vezes de se vingar e de fazer um malzinho, ou de dar uma pisadinha. Isso é iniquidade. Vamos ver o que significa essa palavra iniquidade? Torcer. No original, essa palavra é torcer. É quando o seu caminho, ele fica torcido. Sabe como torcer cordas? Sabe quando você já viu cordas? Ela é feita por vários fios retorcidos. E aí eles pegam esses fios retorcidos e retorcem eles juntos de novo. Assim é a vida daquele que anda em caminho de iniquidade. A sua vida fica torcida. Imagine um caminho tortuoso e imagine um caminho reto. Qual será que é o melhor? Você vai optar pelo caminho reto, não é? O caminho reto é o caminho que nós devemos andar. Deus quer que nós andemos por esse caminho, não por um caminho torcido. Deus quer nos livrar dessas amarras que prendem as nossas vidas. Deus quer nos desatar. Deus quer romper esses laços, esse emaranhado em que nós nos metemos muitas vezes, e nós insistimos em andar com essa vida emaranhada, embaraçada, torcida e distorcida. Deus quer nos livrar em todo o tempo, mas a palavra diz que essas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós andamos nesse caminho tortuoso, uma barreira se faz entre nós e o nosso Deus. Há uma muralha de separação. Então nós vamos ver agora o que significa a palavra separação, Lia? Ruim. A palavra separação significa ruim. Sabe quando Deus criou o homem no Gênesis, você sabe? Já deve ter lido lá, né? Que Deus criou todas as coisas lindas. Mas quando Ele fez o homem, que é a sua imagem, a sua semelhança, e Deus criou o homem para ter contato com Ele, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que andasse com Ele, Deus olhou e disse: muito bom, gostei, muito bom. Mas quando o homem anda no caminho da iniquidade, esse muro se levanta e é o muro da separação, e Deus olha e fala: ruim. Você pode sentir aí Deus olhando para as nossas vidas e falando ruim, ao invés de falar muito bom. Eu sinto peso. E aí ele fala assim: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Deus nos criou para que nós andássemos na presença dEle e para que nós tivéssemos acesso a Ele, e olhássemos para Ele e conversássemos com Ele e falássemos daquilo que passa no nosso coração, Senhor. Mas esse muro nos separa e é o pecado. Pode pôr, Linha. Pecado, a palavra pecado, na sua origem quer dizer
ser achado em falta quando medido por uma corda. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus é um Deus de perfeição. O nosso Deus é um Deus de medidas, de precisão. Quem lida aqui com instrumentos de precisão sabe do que eu estou falando. Precisão. As medidas eram por cordas. Então ele chegava com a corda e ia medir. Não deu, ou faltou, ou sobrou, não está na medida. Nós temos que ter uma vida de exatidão, de precisão na presença de Deus. Quando nós pecamos, nós saímos fora da medida, do padrão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É um padrão. E aí em Zacarias, o profeta Zacarias diz assim, olha, eu tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Zacarias viu um homem, um anjo, um ser celestial, com um cordel de medir. O Senhor, Ele nos mede. Há um cordel de medir. Deus nos mede. E Ele mandou o anjo medir a cidade de Jerusalém. Vai lá e mede a cidade de Jerusalém. Deus está preocupado com as nossas medidas. Está entendendo? A pior tragédia da vida de um homem é viver separado da presença do seu Deus. É o maior absurdo que pode acontecer na vida de um homem. É andar fora da presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorreram a terra e Ele não achou nenhum justo sequer para que se colocasse na brecha. Mas eu tenho uma boa notícia. É a notícia de muita alegria para as nossas vidas. Porque nós não podíamos fazer nada para entrarmos nessa medida. Nada. Nada, nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor mesmo, o bom pastor, Ele se deu por nós. E pela cruz, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, esse muro de separação, ele cai. E nós podemos ter acesso ao Senhor, à presença do Senhor pelo sangue de Cristo. E Ele pode olhar para nós e falar, muito bom, aprovado, é isso que eu quero, é muito bom. Pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor na cruz, bendita cruz do meu Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Ele estava falando que iniquidade para tiraria. Não sei se a mãe vai usar. É ruim, aquilo que não está bom. Quando nós cuidamos dos nossos próprios interesses, da nossa própria casa, e deixamos de lado a casa de Deus, ou o nosso relacionamento, já que o templo é esse símbolo de relacionamento com Deus, o Senhor fala, é ruim, não está bom. Mas olha que lindo, se você estiver ainda em Ageu, verso 8 do capítulo 1 que nós estávamos lendo, a instrução do Senhor, o povo dele era, subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa. E olha que lindo, ele só estava instruindo, mas já estava dando uma promessa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, essa palavra não poderia ser mais profética para nós do que neste acampamento. Subiu ao monte. Quem subiu o monte aqui esses dias? Você está posicionado para obedecer a voz de Deus, física e espiritualmente. Trazei madeira. E eu estava aqui consultando os universitários. A madeira, também no tabernáculo, também era símbolo da humanidade de Jesus Cristo. Lembra Jesus? Trazei madeira. Traga Cristo e edificai a casa. Eu anotei aqui o que o pastor Francisco falou logo pela manhã.
E ele disse a seguinte frase: você foi convocado por Deus para uma grande obra. Vocês se lembram disso? Uma das primeiras frases. Você foi convocado por Deus para uma grande obra. Que obra? Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa de Deus. Reconstrua o teu relacionamento com o teu Senhor. Reconstrua o teu enfoque com Deus. Reconstrua aquilo que você já havia começado. Tire a iniquidade do teu meio. É hora de nós trazermos a presença gloriosa do nosso bendito Salvador para o nosso meio. Uma medida em que nós ainda não temos experimentado. O Senhor é uma fonte inesgotável e sempre tem mais. E há uma promessa para você. Quando você fizer isso, Jesus já está falando: eu vou me agradar dessa casa. Eu me agrado de você. Eu me agrado do nosso relacionamento. Eu me agrado de você, meu filho. Eu estou esperando o meu filho. Eu me agrado e eu vou ser glorificado na sua vida. Erga a sua mão direita. Eu quero ser como profetiza na tua vida. O Senhor vai ser glorificado na tua vida, igreja. O Senhor vai ser entronizado na tua vida, igreja. Você vai exaltar o nome do nosso bendito Salvador. A sua vida será frutífica e irá glorificar o nosso Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios a palavra diz assim: pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Vou ler de novo. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. O Senhor tem debaixo dos seus pés, o Senhor Jesus, toda a autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas. Quer principados, potestades, governos, soberanias e impérios. Tudo está sobre os pés do Senhor Jesus. E aí a palavra diz assim: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Deus deu o Senhor Jesus para a igreja, para ser o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo do Senhor Jesus e nela está a plenitude. Plenitude é pleno, cheio, repleto, inundado, transbordando. A plenitude daquilo que enche todas as coisas está na igreja, o corpo de Cristo. Portanto, nós temos uma autoridade. Se nós andarmos dirigidos pelo cabeça, se nós andarmos ouvindo e obedecendo as ordens do cabeça, essa plenitude, ela se manifesta na igreja através das nossas vidas. Mas nós vivemos uma luta. É aquilo que o profeta estava falando. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa luta, todo mundo tem luta aqui, não é não? A nossa luta não é política. Amém? A política está um horror. Mas a nossa luta não é política. A nossa luta não é econômica. A nossa luta não é ideológica. A nossa luta, ela não é aqui. Ela é em outra dimensão. A nossa luta, ela é travada nos ares. Ela é contra os principados, contra as potestades. Ela é contra todo o poder das trevas. E nós temos que entender no nosso espírito que a nossa luta não é aqui. Nós estamos aqui, mas nós somos igreja. Nós somos igreja. E a nossa luta é na dimensão espiritual. Olha, veja bem. Você tem uma cabeça. A cabeça que dirige o seu corpo, não é mesmo? Não é? Você se importa com o seu corpo? Sim. Todo mundo se importa com a sua integridade física. Todo mundo se importa com a sua saúde, com o seu bem-estar. Todo mundo quer ter saúde, quer ter o corpo perfeito, quer ter o corpo livre de qualquer enfermidade. Da mesma forma, o Senhor Jesus quer a igreja assim. Nós somos o corpo. Jesus quer uma igreja saudável.
Jesus quer uma igreja que ande, que se movimente, que opere, que seja sã, que tenha todos os seus membros funcionando, não paralisados, imobilizados. Não é triste a gente ver uma pessoa numa cama parada, numa UTI, uma pessoa na cadeira de rodas? Da mesma forma, Jesus, Ele não quer que a sua igreja ande dessa forma. Jesus está interessado na sua igreja, Ele ama a sua igreja. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E em Deuteronômio fala assim, olha, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus. Ouve agora, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Deus que pode te salvar. Ele é o único Deus que pode te livrar. Ele é o único Deus que pode te curar. Não há outro Deus além do Senhor. Eu não conheço outra rocha além do meu Deus. Não há outro. Entenda isso hoje. Entenda isso no seu coração. Não há outro. Ouve. Cristo deve exercer o seu domínio na igreja. Ele deve dirigir a igreja. A igreja é dele. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. A palavra, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela nos santifica. Nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Por que Ele fez isso? O versículo continua assim, olha. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem manchinha, sem sujeirinha, uma igreja sem ruga, uma igreja jovem, uma igreja viva, nem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Olha, o nosso Deus, eu já falei, nosso Deus é um Deus de perfeição. Ele tem um cordel de medir. Ele quer uma igreja dentro dos padrões que Ele estabeleceu. Linda, gloriosa, viva, sadia, sem mancha, sem ruga. É a noiva do Senhor. Cristo é o noivo, é a figura. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva. Quando tem um casal de noivos, o que eles querem? Eles querem estar juntos. Eles querem andar juntos. O noivo quer a noiva. Cristo quer estar na igreja. Cristo quer entrar na igreja. Cristo quer andar com a igreja. Cristo quer a igreja. A igreja dele. Em Apocalipse, só para a gente fechar. Apocalipse 21. Acharam aí? Ok. João teve essa visão assim. É capítulo 21, versículo 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, nomes inscritos sobre elas, são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, do norte 3 portas, do sul 3 portas, do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Ele tinha um cordel de medir nas mãos. E ele ia medir a cidade, as portas e o seu muro. É a mesma visão do Zacarias. João viu nós, ele viu a nós. Todos lá agora na presença do Senhor. A igreja santa, linda, brilhante como um jaspe, a cidade que o Senhor está fazendo para nós, onde nós vamos morar com Ele. Agora não há
mais um muro de separação entre nós, mas é um muro que nos cerca. É um muro que nos envolve, é a presença do Senhor. É um muro que nos rodeia. É um muro de pedras preciosas. Há uma perfeição nisso que só Deus pode fazer. E agora todos podem se alegrar e jubilar, porque Deus está conosco para todo sempre. Mas onde está Jesus agora? Onde está Ele? Você quer Ele aqui? Agora? Nós podemos ter Ele agora aqui. Agora. Você quer convidar Jesus para entrar nesse lugar? Você entende isso? É o projeto de Deus. Esse é o projeto. Ele vem com um cordel de medir. Porque é um plano, um projeto. Essa é a vontade do Senhor. Que nós estejamos juntos, unidos, como igreja, buscando o Senhor, a presença dEle, se alegrando no meio dEle e andando conforme a direção que Ele tem para as nossas vidas. Você quer Jesus agora, aqui nesse lugar? Vou pedir para você se colocar em pé. Eu vou pedir para alguém do louvor, não sei quem, por favor. Pode ser, não sei, Fábio, me ajudar no teclado. Escute, nós vamos fazer um ato profético. Mas é algo que tem que assim impulsar no teu coração. Senão não vai valer. Jesus, Ele quer estar aqui agora, no nosso meio. Não que Jesus não esteja, Jesus está, claro, nós somos o templo. Mas Ele quer nos dar uma experiências novas na presença dEle. Um novo caminhar, uma nova dimensão do Espírito. Algo novo que nós não experimentamos ainda. E que Ele está medindo hoje com o cordel de medir. Não para descartar. Eu estava falando com o Ricardo. E ele estava falando para mim, olha, eu estou trabalhando com uma máquina assim, que é o seguinte, ela corta o rolo de tecido. E eu tenho que cortar um viés de 3 milímetros com aquilo, um rolo inteiro, 3 milímetros. Eu falei, Ricardo, o que é isso? A máquina faz. E trabalha com uma precisão. Mas e se não der certo? Se não der certo, estragou, joga fora, né? Prejuízo. Mas com Jesus não é assim. Ele nos mede para nos consertar. Porque Ele é o nosso Criador. Ele pode fazer isso. Ele não nos descarta. Ele não nos joga fora. Ele nos trata. Porque Ele nos ama. Ele ama a sua igreja. Ele ama cada ovelha que está aqui. E é por isso que eu quero convidar Ele para vir aqui agora. Eu queria que alguém fosse lá naquela tela lá. Eu queria que vocês se voltassem para lá. Como entendendo que Ele está chegando. Não quero causar aqui nenhuma experiência emocional. Entenda, não é emocional. É uma figura. Eu quero que alguém abra isso daí. Eu quero que você comece a clamar e exaltar a Deus e falar, vem Senhor. Vem neste lugar. E enche este lugar com a tua presença. Vem Senhor. Então vem. Jesus, essa é a tua igreja. O Senhor deu a sua vida por ela. O Senhor te doou naquela cruz. O Senhor deu a sua vida por essa igreja, por cada uma dessas ovelhas que estão aqui. Nós queremos clamar ao Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Vem, Senhor! Vem, Jesus! E toma o teu lugar! E entra, Senhor, neste lugar! Entra, Senhor! Som. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aclame ao Senhor, igreja! Aclame ao Senhor, igreja! Vem neste lugar, Senhor! Eu quero chamar as meninas da dança! As meninas da dança, todas! Todas venham aqui pra frente! Entre, Senhor! Aleluia. Aleluia. O texto de Ageu fala assim, que tanto o governador quanto o sumo sacerdote atenderam a voz de Deus. E aí fala assim no verso 14, que o Senhor despertou o espírito deles. O seu papel não é reconstruir o teu relacionamento. O seu papel é ouvir a voz de Deus. O resto o Espírito faz. Você pode crer que é o Espírito Santo quem opera. Nós tivemos muitas visões. E foi visto o Senhor entronizado neste lugar. E havia vários vasos, o irmão de Sorocaba que me entregou, vários vasos cheios de azeite. O pastor Eunice estava falando sobre trazer Jesus. Eu estava falando sobre trazer o Senhor e reconstruir o relacionamento. É a mesma coisa. Você que quer fazer, Senhor, inverti os meus propósitos, me afastei de alguma forma. Eu não estava com o meu enfoque, meu coração tão centrado no Senhor. Eu quero te dizer, eis-me aqui, Senhor. É o Senhor que está aqui. Então agora eu quero dizer que eu também estou aqui. O Senhor está aqui, eu também estou aqui. Nós estamos nos encontrando nessa hora. Você que quer receber essa unção e experimentar essas coisas novas que a pastora estava aqui ministrando. Veja, eu não sei se vem muita gente. O que eu creio é que a sua vida não vai ser mais a mesma. Você que entende dessa forma, vem aqui pra frente. Nós vamos orar com você, nós vamos ministrar com você. E depois nós vamos adorar juntos ao Senhor. Porque a palavra era adoração que trazia essa libertação. Vem rapidamente. Você quer dizer, eis-me aqui, Senhor. Vem aqui. Que a pastora Eunice pediu para levantar, o leão entrou e ele está aqui na frente. Cadê o irmão de Sorocaba que entregou aquela visão? Vem cá, irmão. Cadê? Eu não sei o nome dele. Isso. Vem rápido, filho. Vai rápido, rápido. Eu vi o Senhor entrando. E 4 anjos traziam o Senhor aqui num trono, colocavam ele aqui no altar. E eu via 2 mesas, uma aqui e outra aqui, cheias de botijas de azeite. O Senhor falava que esse azeite é para que Ele não quer que ninguém saia daqui sem integridade, sem fidelidade com Ele. Porque esta geração precisa de pessoas íntegras. Essa geração precisa de pessoas com fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o apelo. Quem quer viver?